queria agradecer à Abrasta, a toda a comissão organizadora desta 4ª Conferência Pan-Americana, por ter escolhido o meu nome para fazer essa apresentação a respeito da terapia transfusional na talassemia major. Vamos ver se eu aprendo a mexer aqui. Bem, então, esse é um assunto já bastante conhecido para quem trabalha diretamente com os pacientes com talassemia, saber que o paciente que sofre de talassemia major deve receber transfusões regulares de sangue, visando manter um nível mínimo de hemoglobina que permita diminuir a eritropoiese ineficaz e todos os problemas que advêm dela. E assegurar um adequado aporte de oxigênio, que vai ser muito importante para o crescimento e desenvolvimento da criança. Esses vão ser os tópicos que nós vamos abordar. E a primeira questão sempre é a questão de quando iniciar. Então, o primeiro aspecto é a confirmação do diagnóstico. Então, a partir do momento que o diagnóstico está confirmado através da eletroforese de hemoglobina ou dos estudos de biologia molecular, então você ficou sabendo que esse paciente tem um déficit de síntese de cadeia beta, a partir daí você tem o diagnóstico. Agora, a decisão de começar a transfusão exige um pouco de observação clínica. A primeira observação é a questão da hemoglobina. Então, quando o paciente tiver em duas ocasiões, em intervalos maiores de 2 semanas, episódio de hemoglobina abaixo de 7 gramas por decilitro, sem que haja uma outra explicação, você vai assumir que esse paciente vai ter um fenótipo de talassemia major e vai colocá-lo num esquema de transfusões regulares de sangue. Algumas vezes você sabe que ele tem um diagnóstico de beta-talassemia, mas não sabe se ele vai ter um comportamento de talassemia major ou talassemia intermediária. São aqueles pacientes que ficam com hemoglobina acima de 7. Mas, se esse paciente começa a evoluir com alterações faciais, visceromegalias, a presença de hematopoese extramedular, é melhor colocar esse paciente já num esquema de transfusões regulares, porque você já sabe que esse paciente vai evoluir mal se você não fizer isto. E o que transfundir? Bom, é fundamental que esses pacientes recebam hemocomponentes fenotipados. O paciente que vai fazer transfusões de sangue a vida inteira, nós temos que evitar que esse paciente venha a formar aloanticorpos que vão comprometer a qualidade das transfusões no futuro. Então, o mínimo que se recomenda, além do sistema ABO-RHD, é fazer a fenotipagem para os antígenos C grande, C pequeno e grande e pequeno e o sistema KEL. Porém, o melhor ainda é você expandir para DUF, KID e o sistema SS. E, naturalmente, que cada serviço de hemoterapia deve buscar o melhor nesse sentido. Então, quanto mais antígenos forem pesquisados, melhor vai ser a qualidade da hemoterapia. Uma grande ferramenta como alternativa para a imunofenotipagem é a genotipagem, que ela é muito útil, principalmente naquele paciente que você recebe e que já recebeu transfusões anteriormente, onde esse paciente vai ter uma dupla população eritrocitária e o estudo pela fenotipagem pode ser enganador, porque você vai estar analisando hemácias do próprio paciente e hemácias transfundidas. Esse é um viés que a genotipagem não tem, ela não vai lhe dar um resultado bem fiel, bem correto. Esses pacientes devem receber hemocomponentes leucodepletados, nós temos que prevenir que esses pacientes desenvolvam reações febris não hemolíticas, nós vamos voltar a esse assunto. O ideal seria, então, que esses pacientes recebessem hemácias leucodepletadas, preferencialmente pré-estocagem, ou seja, que seja filtrado já a partir do sangue total. Para lá. Nós temos 3 alternativas de produção de hemocomponentes leucodepletados. Uma seria o pré-armazenamento, onde o sangue total é filtrado, você cola o sangue total, deixa um tempo de espera e tem um filtro inline que vai propiciar a gente produzir um concentrado de hemácias e concentrado de plaquetas já leucodepletados. Nós temos a opção de fazer a filtragem pré-transfusional, ou que a gente chama também de bancada, acho que é o que é mais utilizado hoje no Brasil, que é nós filtrarmos o sangue antes de ser enviado para o paciente. E a terceira alternativa seria a filtração
na beira do leito, ou seja, na hora que o paciente recebe a transfusão, ele já recebe o filtro e o sangue entra nele filtrado. A desvantagem dessa técnica aqui é que não permite você ter um controle de qualidade da filtração. Algumas vezes nós podemos ter pacientes que precisam receber também hemácias lavadas, situações onde nós venhamos a necessitar remover componentes existentes no plasma e que desenvolvem efeitos adversos, principalmente reações alérgicas, tipo urticárias. As hemácias irradiadas, elas não são necessárias na rotina do paciente talassêmico, exceto se por alguma situação o paciente receber hemácias de parentes de primeiro grau, o que acontece em pediatria, principalmente algumas vezes os pais acham que se eles doarem sangue, se os irmãos doarem sangue, vai ser uma transfusão mais segura, o que a gente sabe que não é. Mas se por acaso acontecer isso, esse sangue deve ser irradiado. Algumas opções, algumas alternativas na terapia transfusional seria a eritrocitoaférese de troca. Nesse caso, então, nós vamos remover parte das hemácias do paciente e repor as hemácias retiradas e mais o adicional para manter esse paciente com um nível de hemoglobina que a gente deseja, em geral 13, 14. Tem a vantagem de que, fazendo esse processo, nós vamos diminuir a sobrecarga de ferro, mas expõe o paciente a um maior número de doadores, com isso acrescentando os riscos de adquirir alguma das doenças transmissíveis por transfusão de sangue. Além do que, também é um processo mais laborioso e mais caro. Outra alternativa seria a obtenção de hemácias duplas pelas técnicas de aférese, onde você pode coletar do mesmo doador 2 unidades de concentrados de hemácias. Então, é interessante essa técnica, principalmente para um paciente que tem um fenótipo mais raro, que tem poucos doadores com o mesmo fenótipo. Também o problema aí é a maior manipulação e o custo do kit de aférese, que, enfim, acaba encarecendo bastante as transfusões. Um aspecto que a gente já comentou, a questão da alimunização. Existem vários fatores que influenciam em um paciente ou um serviço ter mais ou menos pacientes alimunizados. Isso tem muito a ver com a variabilidade genética da população. Quanto mais homogênea é a população, menor é a chance de você ter pacientes alimunizados. Mas, em países com grande heterogeneidade populacional, a chance de o paciente desenvolver um halo anticorpo é maior. Então, por isso a gente vê estatísticas, assim, números bastante diferentes, né? Aqui variando então de 7,7 para 20,9. Agora, o que parece que está bem consolidado é a questão de que quanto mais tarde nós começarmos a transfusão, maior é a chance desse paciente vir a formar halo anticorpos. Tem vários trabalhos aqui mostrando, né, que pacientes que começaram a transfundir mais tardiamente têm mais chance de alimunizar. Isso também quem trabalha com anemia falciforme, quem trabalha com talassemia intermediária, observa esse fato. E um dado interessante, bastante instigador, é o achado do grupo americano, da TCRNI, que detectou que pacientes esplenectomizados também têm uma maior incidência de halosensibilização. Ele foi um achado, não se sabe ainda se é uma coincidência, não há uma explicação razoável para justificar esse achado que eles tiveram no estudo envolvendo pacientes americanos. Outro aspecto hoje que demanda alguma discussão é a questão da idade do concentrado de hemácia a ser transfundida. Nós sabemos que o concentrado de hemácias, à medida que ele fica armazenado, ele sofre o que nós chamamos de lesões de armazenamento. Então, aqui a bolsa armazenada no dia 0, aqui a bolsa armazenada no dia 35, o quanto que ela sofre de alterações, perda de ATP, de 2,3-DPG, há uma maior quantidade de hemólise. Isso acontece tanto nas bolsas CPDA como também
nas bolsas armazenadas... Não. Agora, para voltar, vamos ver. Aí, entrou. Então, nas bolsas com soluções aditivas. As bolsas com soluções aditivas também, no 42º dia de armazenamento, sofrem as mesmas alterações. Há uma quantidade maior de hemólise, né, uma diminuição de 2,3 de IPG. Então, hoje a recomendação que nós encontramos no guideline da TIF em relação à idade do concentrado de massas é que ela seja a mais jovem possível, ou seja, o sangue a ser transfundido seja o mais recente possível, né? O que está escrito lá, textualmente, seria usar hemácias armazenadas em soluções aditivas com menos de 2 semanas e em CPDA com menos dias ainda, ou seja, o mais recente possível. Né? Porque, né, há uma preocupação, principalmente aqui na questão, né, que uma diminuída recuperação e uma menor meia-vida das hemácias pode aumentar as necessidades transfusionais e, consequentemente, a sobrecarga de ferro. Então, isso é uma coisa que a gente quer evitar, né? Quanto mais o paciente transfunde, mais ferro ele recebe. Crítico no tratamento é a regularidade das transfusões. Esse é um slide antigo, mas mostra que o paciente que não faz transfusões regulares de sangue tem uma sobrevida bem mais curta do que o paciente que faz transfusões regulares de sangue. Hoje, felizmente, essa curva vai bem mais longe, né? Quanto transfundir? Nós temos que procurar manter esse paciente com um nível de hemoglobina que proteja ele da eritropoese ineficaz. A gente obtém isso com a hemoglobina estando pelo menos acima de 9. Você consegue melhores resultados com hemoglobina acima de 9,5. Eu diria, assim, pelo menos a minha preferência é em criança manter esse paciente com hemoglobina acima de 9,5 e em adultos acima de 9. Você pode precisar manter o paciente com nível de hemoglobina mais alto em algumas circunstâncias, principalmente pacientes que tenham cardiomiopatias associadas. O objetivo da transfusão é elevar a hemoglobina do paciente para 13 ou 14, tentando não passar de 15 para evitar a hiperviscosidade, na expectativa de que, quando esse paciente retornar, em 3, 4 semanas, a hemoglobina dele não esteja abaixo de 9,5 ou 9. Esse intervalo transfusional vai ser muito personalizado, vai depender do decréscimo que esse paciente tem, ou seja, do consumo, da velocidade com que as hemácias transfundidas são consumidas. Alguns fatores logísticos também, pacientes que moram muito longe, muitas vezes eles pedem para a gente tentar voltar a cada 5 semanas, a cada 4 semanas, no mínimo. Esse slide só para mostrar que a importância de manter esse paciente com hemoglobina acima de 9. Esse é o trabalho que verifica a questão da eritropoese ineficaz. Os pacientes que são mantidos com hemoglobina acima de 9 têm menos eritropoese ineficaz do que os pacientes com hemoglobina abaixo de 9. O cálculo a ser utilizado, existem várias fórmulas, essa aqui é só um exemplo. Agora, para você fazer uma transfusão correta, você tem que saber o hematócrito, o volume globular do seu concentrado de massas. Então, você tem que entrar em contato com o seu serviço de hemoterapia, saber qual o hematócrito das bolsas que você está transfundindo. É baseado nisso que você vai fazer a conta. Então, por exemplo, nós trabalhamos com um hematócrito de 60%. Então, se para o meu paciente eu quero elevar a hemoglobina em 3 pontos, né, 3 gramas por decilitro, eu vou fazer essa conta aqui, 10,5 vezes o peso do paciente, e eu vou ter a quantidade em ml que eu vou transfundir nesse paciente. Outra fórmula, essa aqui bastante usada pelos pediatras, né, seria o V, que é uma variável dependendo da idade do paciente. Então, né, V vezes o peso, que nada mais é do que a volemia, multiplicada pela hemoglobina desejada, menos a encontrada, dividido por 20 a 24, que aqui no caso é o teor de hemoglobina do concentrado de massas. Então, se o meu concentrado de massa tem um hematócrito de 60, a gente assume que a hemoglobina seja em torno de 20. Então, eu vou dividir tudo isso aqui por 20. E o monitoramento. Não basta só nós transfundirmos se não sabermos o que está acontecendo com essas transfusões. Então,
no final de cada ano, ou no período de 12 meses, nós temos que calcular como é que esse paciente se comportou em relação ao seu regime transfusional. Nós vamos somar todos os volumes transfundidos, dividir pelo peso que o paciente tinha na metade do ano. Tá? Então, com isso, nós vamos ter o volume em ml, quanto que esse paciente recebeu em 12 meses. E fazemos uma correção pelo hematócrito médio das bolsas, para nós sabermos quanto que esse paciente recebeu de hemácias puras, como se fossem concentrados de hemácias a 100%. E isso vai me dar informação para saber se esse paciente está consumindo adequadamente ou se ele está numa situação de hiperconsumo. E, muito valorizado hoje em dia, é calcularmos também quanto que esse paciente recebeu de ferro. Então, se nós pegarmos essa informação aqui e multiplicarmos por 1,8, nós vamos saber quanto de ferro que esse paciente recebeu por ano. Isso provavelmente vai ser falado lá na frente, vai ser um balizador para saber se o nosso regime quelante está funcionando ou não. A questão aqui de saber quanto que o paciente recebeu, para saber, porque os pacientes com hiperconsumo, acima de 200 ml por quilo, são pacientes que deve ser considerado a possibilidade de esplenectomia, que cada vez mais deve ser evitada, isso a gente tem que sempre enfatizar, cada vez mais deve ser evitada a esplenectomia nos pacientes, né? Mas uma indicação seria se o paciente está com hiperconsumo, recebendo mais de 220 ml por quilo por ano. Aqui, então, um slide mostrando a importância do cálculo de ferro, do aporte de ferro do paciente, porque a dose do seu quelante, ela vai guardar proporção a quanto que esse paciente recebeu. Né? Quanto mais o paciente transfunde, mais ferro ele recebe, você vai ter que ajustar a dose do quelante para que ele retire mais ferro. A questão das reações transfusionais, enfim, o paciente com talassemia major está sujeito a todas as reações transfusionais descritas, né? Vamos passar aqui rapidamente. A questão da trale, a lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão, é um evento que a gente não vê nos pacientes com talassemia, ou pelo menos deve ser um evento muito raro, provavelmente porque, para que haja esse efeito adverso, em geral, há uma concomitância de algum outro fator, como, por exemplo, a coexistência de uma infecção, ou o paciente está passando por uma cirurgia, ou sofreu algum trauma. Isso não acontece no talassêmico, talvez seja uma explicação do porquê que a gente não veja trale em pacientes com talassemia. Mas um cuidado que a gente tem que ter é a questão da sobrecarga de volume, isso sim. Né? Nós lidamos muito com criança, então o cálculo que nós temos que fazer tem que ser certinho, tem que ser correto, porque se você transfundir muito numa criança, ela fica mais sujeita a sobrecarga de volume. E cuidar com pacientes já com função cardíaca comprometida, porque a gente sabe que são pacientes que não toleram bem esse acréscimo de volume, e eles podem descompensar a sua função cardíaca. A reação hemolítica tardia é uma das complicações ainda presentes na talassemia major. É um problema que talvez a gente consiga melhorar com a introdução da genotipagem, né, porque a reação hemolítica tardia acontece por um problema onde as nossas técnicas atuais de detecção de anticorpos não têm sensibilidade suficiente para detectar um anticorpo previamente existente no paciente. Então, daí ele recebe lá uma transfusão, onde não houve compatibilização com esse anticorpo, há uma estimulação da memória anamnésica e o paciente faz uma elevação rápida dos títulos de anticorpos e desenvolve a reação hemolítica tardia. Que não raramente ela é grave, mas vai fazer com que esse paciente necessite de uma nova transfusão, com isso, mais ferro. E como é que estamos no Brasil? Então, o Dr. Genovese falou muito bem, né? A nossa hemoterapia hoje ela é de alto nível, mas seguramente nós temos espaço para melhorias. Né? Como acrescentar a questão da análise bacteriológica, nós vamos falar da leucodepressão, o NAT e a inativação. A contaminação bacteriana, embora ela seja rara nos concentrados de hemácias, ela, quando acontece, é muito grave, porque o sangue é um excelente meio de cultura para bactérias. Então, entrando sangue no concentrado de hemácias, ela vai se proliferar tremendamente e causa graves quadros clínicos, com mortalidade alta. O que hoje nós fazemos, então, é uma
um cuidado muito grande na asepsia do braço do doador, né, porque a porta de entrada é a pele, mas pode acontecer também uma situação com doadores que possam estar com bacteremias assintomáticas. Daí o cuidado também na entrevista dos doadores de sangue, excluindo doadores que tiveram procedimentos odontológicos, endoscopia, coisas do gênero, que possam ter permitido a entrada de alguma bactéria. E descartar a primeira alíquota do sangue. Hoje nós temos nas bolsas de sangue uma bolsinha desviadora que faz com que o primeiro fluxo de sangue seja desviado, que seria esse primeiro jato onde teria maior quantidade de bactérias. A leucodepressão universal seria algo desejável. São várias as vantagens de utilizarmos produtos leucodepletados. Agora, no Brasil, essas bolsas com filtro acopladas, elas são bem mais caras do que as bolsas normais. O preço caiu muito ultimamente, na realidade o preço baixou muito. Agora, nós temos um problema no Brasil que é o alto índice de descarte sorológico. Então, você vai coletar um sangue total, com as bolsas já com filtro, para jogar fora. Em muitas situações, nós temos algumas regiões no estado do Paraná, onde nós temos uma prevalência de 25%, 30% de anti-HBC. Então, você vai jogar fora 30% das bolsas. Isso é algo que pesa, em termos de custos. A questão do NAT, né, é algo também muito desejável. A redução da janela imunológica ela é significativa, muito grande, a diferença em relação à técnica sorológica para a hepatite C. Né, para HIV, a diferença é em torno de 12 dias. Então, essa é uma preocupação, né, que nós avancemos em tentar reduzir cada vez mais a janela imunológica. E aqui a questão da hepatite C, que eu assim, gostaria de enfatizar, porque no Brasil nós temos problemas financeiros e problemas logísticos para a implantação do NAT. O Guilherme provavelmente pode ter chance de melhorar, dar uma explicação melhor. Mas os problemas logísticos talvez sejam maiores do que os problemas financeiros. E uma alternativa que a gente já conversou outras vezes, a maioria das pessoas se posicionam contra, não sei porquê, é pelo menos colocar o teste combinado para a hepatite C, o teste combinado com o antígeno. Então, anticorpo e antígeno, que você vai reduzir a janela imunológica para cerca de 24 dias. Né? Ou seja, melhora muito, diminui muito a janela imunológica para a hepatite C. É uma técnica, o custo é bastante absorvível e melhoraria muito a questão da janela imunológica para a hepatite C. A inativação de patógenos é algo que, para concentrado de hemácias, ainda não está aprovado. Em lugar nenhum do mundo isso é implantado. A gente sabe que há avanços, mas ainda não existe nenhuma técnica para concentrado de hemácias. Existe para plasma, para plaquetas. Esse é o ponto onde chegamos, né, da segurança transfusional, a aplicação das técnicas de biologia molecular para a detecção dos vírus conhecidos. Nós temos o problema das doenças emergentes, né, e a inativação viral, que essa sim provavelmente vai ser o grande trunfo na hemoterapia em dizer que nós não estamos mais transmitindo doenças bacterianas. Esse é o último slide e a minha homenagem ao professor Rinovulo, falecido ano passado, que foi o meu grande incentivador a participar da causa do talassêmico, a lutar pelo talassêmico. Então, uma perda que nós tivemos ano passado é a minha homenagem a ele. Muito obrigado.